Bem, gente, hoje a gente vai falar sobre florais para karmas de família. Assine o canal, clique aqui no inscrever-se, clique na sinetinha para você receber as atualizações, dê o seu joinha, ele é muito importante para a gente. Karma de família. Existe uma tradição na acupuntura e nas artes orientais de que nós herdamos no mínimo 5 gerações anteriores. Então, o sofrimento do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, do seu tataravô, está em você nesse momento, em seu DNA. Memórias de guerras, acidentes, rompimentos, perdas, traições, oscilações de vida estão todas ressoando dentro de você. Essa fórmula floral que eu elaborei trabalha muito com essa questão de transformar padrões. Seu pai foi feliz? Seu avô foi feliz? Seu bisavô foi feliz? Aonde está o padrão de desordem, desequilíbrio na corrente familiar, né? Muito bom para quem quer trabalhar com constelações familiares também, eliminando um pouco da carga antes de constelar, bem interessante. Tá? Então nós vamos à Acácia Negra, que faz parte do kit Florais do Sul. Transforma padrões mentais e emocionais, principalmente culpas familiares. Famílias que tiveram situações de escravidão, tanto como servos, como escravos, quanto quem mantinha os escravos. Famílias que tinham culpas sociais, danos, como se diz na constelação, grandes segredos, né, que poderiam causar danos sociais. Toda aquela questão de culpas. Nós vamos fazer um vídeo especial sobre culpas, porque existem as culpas sociais, as culpas daquilo que os outros vão pensar, a culpa daquilo que eu fiz, a culpa daquilo que eu não fiz, a culpa daquilo que eu deveria ter feito. E a culpa reencarnatória. Então existem vários tipos de culpa e todos eles ressoam no nosso DNA. Né? Padrões negativos em padrões de consciência, formas de pensar bitolados. Se meu avô era machista, se meu pai era machista, se meu filho é machista, existe um karma de família que se repete, né? Então nós precisamos quebrar padrões. Identificação e liberação de dogmas limitantes herdados no nosso DNA. Também questões de dinheiro, famílias que têm perdas bruscas financeiras, famílias que têm uma tradição de pouca abundância ou abundância rigida de uma forma negligente, né? Então, sempre quando tiver um padrão que ocupe a questão mental e emocional e gere culpas e traga esses dogmas limitantes, essa ideia limitante de viver, essa ideia, não vou dizer medíocre, né, mas limitadora de se viver, a Acácia Negra libera, transforma. Lembrando que os florais sempre trabalham num processo de dominó, efeito dominó. Quem viu o outro vídeo lembra que existem sistemas de defesa que estão encobertando o trauma maior. Então esse é um dos florais que libera esses sistemas de defesa. Os vícios de atitude. Se as famílias têm a tendência sempre a achar que o trabalho tem que ser duro, tem que se trabalhar muito para ganhar dinheiro, ou então que o dinheiro do outro é muito melhor que o deles, todas essas crenças negativas, essas crenças que não te permitem usufruir das suas conquistas e não permitem que tu viva feliz com o que tu tem. Esse é a Acácia Negra. Então nós vamos agora para mais um floral de karma de família. Gente, o meu inglês não é lá essas coisas, né? Joshua Tree, floral da Califórnia, traz individualização, reconhecimento do seu ser dentro do contexto familiar. Quem é você? No meio de todo o núcleo familiar, dessa energia de família. Transforma padrões de condicionamentos familiares. Ou seja, tipo, situações de condição de sociabilidade. Muitas tias solteiras que não casaram. Muitas crianças que foram criadas longe dos pais. Muitos padrões de abandono, de rejeição.
de não aconselhamento de pais com filhos, esses padrões que dificultam a harmonização da família, ele dissolve, né? Ele libera padrões de aprisionamento de DNA disfuncionais, alcoolismos, vícios, depressão, doenças hereditárias, perda de identidade, traz liberdade, compreensão, compaixão com antepassados. Dentro do núcleo familiar, dentro da minha grande árvore familiar, onde eu estou, em que galho, em que presença eu me encontro, o que eu herdei de cada linhagem que me fez, né? Que me concebeu a vida. Como eu trabalho essas questões hereditárias de vícios, doenças, amarguras, ressentimentos. Gente, se a gente abrir para explanar tudo que a gente traz no DNA, a informação é gigantesca. Eu diria para vocês que pelo menos 75% do que vocês são está presente no karma de família. Então, são 75% de cada um de vocês que vocês podem harmonizar, trazendo liberdade, compreensão e compaixão. Ver com gratidão a vida dos antepassados e liberar do DNA ressonante disfuncional. Não há necessidade de se repetir ciclos, não há necessidade de se manter situações, vínculos, relações, padrões financeiros que possam danificar, que possam reter. O interessante é que quando a gente começa a trabalhar a karma de família, ele cessa na gente, os nossos filhos não seguem a sequência. Então, mãezinha, então paizinho que está me ouvindo, pensa bem, se você trabalhar, seu filho não vai herdar. Então, nós podemos cessar esse processo, eliminar essa lacuna, cessar essa aresta. Pense, em quantas coisas você traz de 5 gerações anteriores, no mínimo, que você pode harmonizar nesse momento em sua vida e na vida dos seus filhos amados. Nós vamos a um floral muito querido meu, que é o floral do Baobá Bop, australiano. O que o Baobá faz? Desprendimento de padrões kármicos do DNA. Memórias de perseguições, abusos, hostilidades, preconceitos, escassez, dor e sofrimento. Se você é filho de imigrantes, se você é filho ou neto de pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, perseguidos, Guerra do Uruguai, vocês precisam de BOP. Toda a memória que vocês têm de escassez, agressividade, hostilidade, uma boa parte está no karma de família. Faz uma releitura profunda de todos os seus medos, angústias, culpas e vergonhas. Identifica a espiral do tempo no agora. Tem muitas coisas que se sente. Às vezes a pessoa está numa situação financeira razoável, positiva, vamos dizer, bem positiva. Mas ela tem um pânico de escassez. Ela tem um medo que alguma coisa aconteça. Ela não consegue se sentir feliz no agora. Ela não consegue se sentir pleno, por mais dinheiro que se tenha no banco, por mais segurança que se plantou, por mais estável que a pessoa esteja, no emprego bom, público, bem colocado, já aposentado, bem posicionado, ele tem uma visão de escassez latente. Ele não consegue compreender que ele já chegou num patamar de merecimento da abundância. Ele ainda rege pela escassez. Ele ainda faz atos como se estivesse em plena escassez. Está na memória do DNA. Precisa limpar isso. A gente precisa estar no aqui e agora, no aqui e agora. Se você plantou, você está colhendo. Se você criou estabilidade, você está vivendo agora. Reescreve posturas, direcionamentos, condicionamentos e não permite a repetição do karma de família, né? Na minha família, por exemplo, sempre tem uma criança que não é criada com os pais, sempre é criado com os avós, né? Então é uma repetição de ciclo. E eu fui pesquisar e muitas têm, né? Então, muitas e muitas gerações da minha família tem. O que eu fiz? Eu tomei o BOP há muitos anos atrás. E isso, da minha linhagem, da minha vida, a minha filha e os meus netos não terão. Então, a gente consegue eliminar nessa vertente, né? Nesse ramo dessa árvore né, genealógica, a gente consegue limpar essa memória de karmas de vidas passadas.
limpa a mente, as emoções de padrões de passado, que nos mantém ainda hoje repetindo experiências negativas. Tem alguns casos assim em que a pessoa herda um posicionamento maternal, paternal de submissão, timidez, rejeição, não merecimento, e ela vai repetindo isso condicionalmente. Imagine que karma de família é uma bolsinha que a gente carrega. Eu sempre explico assim, ó. Então, bom, entenderam, né? A gente, quando reencarna, a gente traz algumas malinhas. Vamos explicar um pouquinho isso aqui, vai ser interessante vocês entenderem. Quando a gente reencarna, não vou me estender muito. A gente reencarna, tá? Então lá vem o eu, descendo do céu, vamos dizer que é céu, né, gente? Para a minha espiral de vida. Para alguns, o destino. Depende da tua crença, né? Para mim é espiral. Tem gente que acredita em destino. Tá. Daí eu trago uma malinha, chama-se karma de vida passada. Isso vai ter um vídeo só para isso. Então eu carrego uma bolsinha de karma de vida passada. Aquilo que os espíritas dizem que a gente carrega a culpa, sabe? Que a gente matou, picou, torceu, aquilo. Que eu não acredito nessa situação, porque eu acredito no véu do esquecimento. Deus é tão generoso e tão amável que nos deu a oportunidade de recomeçarmos. Nós deveríamos ser gratos por isso. Deveríamos ser amáveis, generosos, por ter junto de nós pessoas que a gente pode reconstruir relações. A gente pode amabilizar relações, criar compaixão e não ficar se acusando. Fulano matou ciclano, que matou Beltrano. Gente, vocês estão gerando mais karma com isso tudo, mais problemas. É a mesma coisa que juntar dois inimigos e dizer dar um pau para cada um para se bater. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Vocês precisam começar a ver os desafios reencarnatórios de uma forma amorosa e generosa, para vocês resolverem os vínculos. Não necessidade assim, vou resolver para nunca mais te ver. Não é assim. Eu vou resolver para que a gente possa aprender o que nós temos que aprender juntos. É isso que está faltando, generosidade e compaixão nas pessoas. É isso. Tá? Então, eu trago o karma de vidas passadas, mas também trago a minha opção, aonde eu vou descer, né? Em que família eu vou vir. Daí eu trago uma coisa, chama-se karma de família. E eu tenho duas vertentes, o de pai e o de mãe. Então, eu tenho essas duas bolsinhas para carregar. Enquanto eu vier pela vida caminhando, essas duas vão se cruzando pelas coisas que eu faço, pela vida que eu tenho, até que eu possa realmente apenas viver o meu destino. Mas como é que eu libero? Acabei de responder para vocês. Compaixão, perdão e generosidade. Agora vocês vão dizer, eu não vou perdoar. Eu vou contar para vocês o que é o perdão. Quando a gente perdoa alguém, a gente não concorda com o que a pessoa fez, a gente não se habilita a estar do lado dela. A gente compreende que aquilo a gente não vai mais permitir que nos machuque. Isso é o perdão. Eu vou pegar aquele fato que me magoa, que me incomoda, né, que me tira a minha paz, e vou dizer para ele: tudo bem, tu aconteceu? Tu aconteceu. Eu tenho como reverter isso? Não, eu não tenho como reverter isso. Então, eu vou te guardar para entender e ter a concepção do teu aprendizado, e que isso nunca mais se repita na minha vida, nem de todos que estavam envolvidos. Que isso se dissolva na rede, que se dissolva no universo e traga aprendizado para todos os envolvidos. Mas eu não quero mais falar, eu não quero mais ver, e não quero mais saber desse fato. E que isso não vire acusação nem injúria em nome de ninguém, e que nem perturbe os pensamentos nem a alma de ninguém.
Então, nós entregamos isso. Quem é aluno meu já sabe, né? Nós entregamos isso para a rede, para o universo, que isso se transforme em luz, concepção e entendimento. E nós simplesmente vivemos nossa vida. Não precisamos ficar nos remoendo, nos culpando, nos martirizando por aquilo. Aconteceu, aconteceu. Mas aquele horizonte já passou. Agora nós temos um horizonte lindo para viver. E é isso que nos aguarde. Não viva de passado, viva de presente. O presente é o poder que você tem de mudar a sua vida. É no presente que você compreende o presente que é a vida que Deus lhe deu. Gratidão.